Olá, vamos a mais um vídeo agora, dessa vez com a página 13 da apostila do nono ano de língua portuguesa da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A seguir, leia um poema de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Heterônimo significa nome imaginário sob o qual um escritor cria obras de estilo, tendência e características diferentes das suas, como se fossem de fato de outro autor. Eu, eu, eu mesmo, eu cheio de todos os cansaços, quantos o mundo pode dar. Eu, afinal de tudo, porque tudo é eu. E até as estrelas, ao que parece, me saíram da algibeira para deslumbrar crianças. Que crianças, não sei. Eu, imperfeito, incógnito, divino, não sei. Eu tive um pesadelo? Sem dúvida. Tenho um presente? Sem dúvida. Terei um futuro? Sem dúvida. A vida que pare de aqui a pouco, mas eu sou eu. Eu fico eu. Eu. Vejamos. A pontuação é um recurso expressivo importante nesse texto. Página 14. Vou ler com vocês esse box, essa caixa amarela aqui. Fernando Pessoa foi um dos poetas mais importantes da literatura portuguesa. Ele foi vários poetas ao mesmo tempo, pois criou heterônimos, poetas com personalidades próprias. O autor foi reconhecido pela forma como construía seus heterônimos. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos são os heterônimos mais conhecidos da história de Fernando Pessoa. Com biografias específicas, cada heterônimo possui textos com temas e opiniões diferentes. Agora vejamos número 1. No poema, o uso das reticências é expressivo. Que efeito elas, as reticências, provocam no primeiro e no quarto versos? Primeiro e quarto versos. Eu mesmo. Eu. Uma possível resposta é a seguinte: o efeito provocado é o de contribuir para a reflexão do eu poético ou eu lírico. Lembrando que eu poético, também chamado de eu lírico, é como se fosse o narrador de uma história, só que nós chamamos de narrador quando o texto é escrito em prosa. Este texto, esse poema que nós lemos agora há pouco, não foi escrito em prosa, foi escrito em verso. Então, a voz que conta para a gente o que está escrito no poema se chama eu lírico ou eu poético. Número 2. Nos versos eu imperfeito, incógnito, divino, não sei. Qual o efeito das interrogações repetidas e das reticências? Resposta. O efeito das interrogações, associado ao uso abundante das reticências, é o de reforçar essa ideia de reflexão, de questionamento do eu lírico. Número 3. Nos versos tive um pesadelo? Sem dúvida. Tenho um presente? Sem dúvida. Terei um futuro? Sem dúvida. Qual o efeito da repetição? Quando nós repetimos uma palavra, uma expressão, nosso intuito, nosso objetivo é o de reforçar determinada ideia, enfatizar determinada ideia, determinada informação. Então, quando o eu lírico repete, sem dúvida, nesse caso aí 3 vezes, o efeito da repetição é afirmar que
com certeza esse eu lírico teve um passado, tem um presente e terá um futuro. Número 4. Após ter interpretado o poema, comente com seus colegas a seguinte citação: as reticências são os 3 primeiros passos do pensamento que continua por conta própria o seu caminho. Quem escreveu isso foi Mário Quintana. Você pode comentar que essa citação aborda as reticências e o seu efeito de sentido, que é marcar uma continuação ou uma interrupção do pensamento por alguma outra distração, algum outro evento, ok? O próximo texto é um conto. O conto é um texto de base narrativa. Uma das características básicas do texto de base narrativa é a progressão temporal entre os acontecimentos relatados. Para isso, é importante a utilização de palavras e ou expressões que marcam a passagem do tempo. Os verbos também são fundamentais. A narrativa utiliza verbos preferencialmente no tempo passado. Então, o conto, quando ele diz aqui que é um texto de base narrativa, ele quer dizer o quê? Que tem a estrutura dos textos de base narrativa. Quais seriam essas características? Temos a presença de narrador, que pode ser ou um narrador personagem ou um narrador observador. Temos personagens, o personagem principal se chama protagonista. Quando nós temos um vilão ou uma vilã, nós damos o nome de antagonista. Temos situação inicial, depois conflito gerador, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Todas essas características são de um texto de base narrativa. Inclusive o que ele falou ali embaixo, dizendo que a narrativa utiliza verbos preferencialmente no tempo passado, porque geralmente o narrador relata, conta, narra fatos que aconteceram lá no passado, geralmente, ok? Então vamos ao texto. Salvo-se. Ganhou o apelido de Salvo-se porque, ao ser convidado para qualquer coisa, respondia invariavelmente: topo, salvo se fizer mau tempo. A meteorologia anunciou bom tempo, não há perigo. Então ótimo, salvo se eu quebrar uma perna. Afaste esse azar, não vai quebrar perna nenhuma. É o que espero, salvo se houver um buraco no caminho. E assim por diante. Gostava de abacate, salvo se aparecesse laranja-lima. Viajaria para Maceió, salvo se desistisse à última hora. No fim de certo tempo, já não prometia nem planejava nada. Era tudo salvo-se. E o salvo-se acabou por impedi-lo de qualquer gesto. Explicava: não posso desistir do salvo-se. Salvo se deixasse de existir, salvo-se na vida. Quem escreveu esse texto foi Carlos Drummond de Andrade. No próximo vídeo, vamos fazer a interpretação deste texto de Carlos Drummond de Andrade, cujo título é Salvo-se. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Dê o seu joinha, por favor. Compartilhe com pessoas que você acha que têm interesse. E, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.